Bom dia, estamos aqui chegando, 8h07, exatamente, pontualmente, esperando a Luana, para a gente começar nosso papo ao vivo aqui hoje, sobre cirurgia bariátrica e autoestima, vai ser o papo de hoje, com a Luana, que é sócia do B2 Woman Club, super bacana. Vamos ver aí se esperar todo mundo chegar. Vamos lá, esperar a Luana entrar. Ver se ela consegue me chamar aqui. Deixa eu fixar o tema da live. Bom dia para quem vai chegando. Deixa eu ver se entrou mesmo, né? Bom dia. Deixa eu chamar a Luana aqui. Fica mais fácil. Oi, Lu, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo bem. Eu sabia que você ia estar arrumada, sabia? Porque eu vi a última live que você fez com a Adri, eu falei, eu tô ferrada. Mas é porque tem que ter um planejamento do dia, né, Lu? Eu tenho que estar arrumada já para as minhas reuniões. É, Agora, desde o né, eu sou... começo. Aí já fica, entendeu? Não, e Tem dia você que tá dá arrumada certo, há tem um dia que não dá. tempão. Não, acordei cedo, antes das meninas acordarem, eu já botei a roupa É, para senão garantir, não assim, dá, né? o mínimo eu ia conseguir, que era estar de roupa e não de pijama, entendeu? Tá certa. Bom, gente, deixa eu só apresentar aqui essa live de novo de hoje. A gente vai bater um papo super gostoso, imagino eu, sobre a história da Lu, né, com a cirurgia bariátrica que ela fez recentemente. E o que me chamou muito a atenção foi um post que ela fez agora, semana passada ou retrasada, sobre como ela se viu, né, e depois ela conta melhor, mas como a cirurgia mudou realmente o jeito dela se ver, o jeito dela encarar as férias em família, inclusive, né, Lu? Conta aí pra gente, assim, como é que foi essa reviravolta? Lu, você travou um pouquinho. Na verdade, você travou mesmo. Lu, Lu saiu. Daqui a pouco a Lu volta. A gente fica aqui esperando. Fazer o quê? Vamos ver o que acontece, né? Com as surpresas da internet. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela de novo. Deve ter dado algum erro lá. Ou aqui. Vamos ver se ela entra de novo, senão eu vou ter que começar a live. É, Aí, caiu, entrou. desculpa. Imagina, eu fiquei assim, será que eu chamo? Será que eu espero? Será que eu começo Eu tudo fui de novo? conectar na outra rede, eu acho que a outra rede não tá funcionando, então eu vou no 3G mesmo. Qualquer coisa, Tá, melhor. o Vamos confiar problema no é esse. 3G. É. Então, eu estava te perguntando, Lu, sobre o ponto que realmente me moveu a te convidar para fazer essa conversa, né? Que foram as suas férias e como pela primeira vez você conseguiu curtir férias em família, conseguiu curtir estar na praia de biquíni, brincar com as crianças na areia e se sentir Uhum. uma pessoa mais normal, né? Que você Normal. coloca lá. Conta pra É, gente esse processo. foi muito louco, assim, porque eu sempre gostei de viajar, sempre gostei, gostava de ir pra praia, mas eu sempre tinha esses anseios, assim, puta, eu não vou ter roupa, eu não vou conseguir aproveitar, quem que será que vai? Será que a praia vai estar cheia ou não? E aí, dessa vez, a gente simplesmente foi,
E eu nem me toquei que eu ia viver essa virada de chave lá. E aí, quando eu me vi sentada na areia, brincando, sem ter que ir até o mar, colocando uma canga, uma saia, alguma coisa para esconder, Uhum. a minha primeira grande conquista foi assim: eu precisava fazer o Tomás dormir, ele tem 1 aninho, então eu coloquei ele no carrinho e eu tava de biquíni, eu tava na piscina, e eu comecei a andar em volta da piscina de biquíni, assim. Eu falei, meu, que gostoso, né? Até dar uma queimada. Eu nunca tinha vivido isso, assim, de realmente estar de biquíni. Não é que eu estava passeando no, sei lá, na recepção do hotel. Eu estava na piscina. E aí eu pensei, gente, mas eu tô na piscina. É uma coisa que eu acho que é esperado das pessoas, sabe? E Uhum. aquilo para mim não era um processo normal. Então eu percebi que foram pequenas conquistas, assim, que eu consegui vibrar. Eu consegui identificar cada uma delas e vibrar por cada uma delas, sabe? De realmente curtir com eles, aproveitar sem estar encanada em qual a imagem o meu corpo está passando. Quando o Vinícius nasceu, eu engordei bastante e a gente foi para uma viagem para Foz do Iguaçu. O Vinícius é seu mais E velho, né? Ele é o meu mais tem velho, tem 6 5 hoje, aninhos. Tá 6. com 6, isso. E, e aí teve uma situação que a gente foi para a piscina do hotel e eu consegui nomear o que eu estava sentindo. Eu falava pro meu marido assim, eu estava de maiô, eu estava bem acima do meu peso. Eu falei assim, eu sinto que as pessoas não são obrigadas a ver a minha imagem, porque parece que é uma aberração. E ele falou, meu, pelo amor de Deus, não é assim, sabe? Pelo amor de Deus, você acabou de ter neném, tal, 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 tal. Então eu sempre fiquei com Encanação, né? com essa encarnação e essa carga pesada, sabe? Para mim mesma. Então eu já ia para o lugar falando assim, eu tenho que me esconder ao máximo, que as pessoas não são obrigadas a ver essa imagem que eu ofereço hoje, sabe? E hoje é aquilo que eu falei no post, sabe? Hoje meu corpo tá longe de ser um corpo perfeito, porque eu carrego marcas aí de 2 cesáreas, eu carrego marca do meu histórico de obesidade, carrego marcas da cirurgia, mas é um corpo que hoje tem uma pessoa muito mais feliz e isso vale tudo, né? Uhum. Então eu sei que, sei lá, dentro de todo o meu histórico, assim, com a obesidade, momentos em que eu emagreci ali com remédio e tal, essa é a melhor versão do meu corpo porque eu sou mais feliz, entende? Então é uma Sim. coisa que está super relacionada. Parece que foi uma transformação nos dois caminhos, né, Lu? De dentro para fora e de fora para dentro. Porque acho que a decisão de você passar por esse processo também vem de um amadurecimento interno, né? E aí eu queria que você Exatamente. contasse pra gente, assim, há quanto tempo que você já vinha pensando nisso? Quais foram as suas motivações para fazer a bariátrica? Qual foi a coragem que você teve que buscar no fundo do baú aí para realmente encarar, né? Porque não é um Encarar. procedimento fácil, né? Não, Não é um não é. procedimento fácil, o pós-operatório é muito difícil, É fácil mesmo. Mas, né? assim, eu sabia que em algum tipo de intervenção eu escolheria em algum momento da minha vida, porque eu sempre sofri com isso, né, Flávia? Então, isso pegou um pouco mais para mim na hora que eu tive meu primeiro filho, logo depois que eu amamentei, porque eu sempre tomei muito remédio, e eu tomava muito remédio, assim, por períodos muito longos, então era aquele tipo de profissional, assim, que eu nem ia mais na consulta, eu ligava e falava assim, meu remédio venceu, tudo bem, deixa o cheque aqui com a secretária, tá bom. Ela nem me Já vai avaliava mais, emendando um no já ia outro, né? emendando um no outro, eu nem sabia se eu podia, se não, e o remédio tem consequências muito pesadas, né? A primeira vez que eu tomei remédio, os remédios eram muito fortes. Hoje não é mais liberado, mas eu tomei, tipo, anfetamina. E eu fiquei muito maluca, assim, muito despirocada. Eu precisei entrar num processo bem pesado de terapia, porque eu falava para ela assim, eu não me reconheço assim, eu não gosto dessa pessoa. E isso eu Uhum, tava falando emocionalmente, não de corpo, tá? E ela uhum. falava assim, essa é a Luana. Aquela Luana é uma Luana mascarada pela euforia do remédio, pela alegria ali né, da É, anfetamina. Então, assim, eu passei por um processo muito louco, assim, com o remédio. Então, num determinado momento, entendi que aquilo não era mais para minha vida. Eu já era mãe, eu falei, meu, eu vou acabar com a minha vida, assim, eu tenho um filho para cuidar. E aí foi, bom, falando do meu processo, né? Então, como eu sempre sofri assim com obesidade, eu percebi que depois que o Vini nasceu, eu comecei a me limitar. Eu marcava dos amigos virem conhecer o Vinícius, ou da gente sair em algum lugar, ele era bem pequenininho, eu falava, ai, putz, acho que eu não vou. Aí eu desmarcava, porque eu achava assim, não tenho roupa, não tenho como ir, não tô legal comigo.
Então, depois que ele nasceu, eu passei a ter, assim, uma série de expectativas que eu não consegui, pôr em Realizar. prática, realizar, porque eu não estava bem com aquela situação. Aí, enfim, logo depois que eu parei de amamentar, voltei a tomar remédio, e depois, num determinado momento, eu acho que ele devia ter 3 aninhos, talvez 4 aninhos. Teve um ano novo que eu passei com meu marido e com o meu irmão, e com meu filho, né? E eu chorei muito, assim, que eu falei, ai, Thiago, eu não quero pôr roupa branca. A gente tava no Rio, eu falei, ai, puta, eu não quero pôr biquíni. Ai, eu não quero. E chorei, chorei. Passei o ano novo chorando. E ele falou pra mim, Lu, vamos fazer o seguinte, vamos encarar o segundo filho e depois você vai escolher o que você quiser, eu vou te apoiar. Menos medicação. Legal. Que E legal. aí, foi muito legal. Então, a partir daí, assim, esse papo foi no ano novo, né? Final ou comecinho de janeiro, ali meio de janeiro eu já estava grávida. Então, foi bem nesse processo, sabe? Que eu falei, ok, então eu vou esperar o segundo filho. E aí eu comecei a estudar muito as técnicas que existiam. Tanto que, inicialmente, eu tinha escolhido uma outra técnica. Ah, Porque o meu IMC não era tão alto, era o mínimo para bariátrica, não era aquele máximo. Então, fica ali entre 35, 40, 42, o meu era 35. E eu entendi que tinha uma outra técnica, menos invasiva, mais moderna, bababá. E aí, quando eu fui conversar com o médico aqui em Bragança, ele falou, olha, Luana, é sim uma técnica bem moderna, mas assim, entre ela e o balão, coloca o balão. E aí eu falei, puta, balão eu não quero pôr, porque eu vi que muita gente que eu conheço, né, teve rejeição do balão. Eu falei, não, balão eu não quero, pelo amor de Deus. Daí ele falou assim, porque o balão é 50% mais barato, e essa outra técnica também é reversível. Ele falou, então, assim, eu te encaminharia para a cirurgia bariátrica, mas você precisa pensar se é isso que você quer. E aí a gente começou a falar dos prós, dos contras, tal, tal, tal. Eu comecei a assistir muitos vídeos no YouTube, conversei com muitas amigas, primas, enfim, que fizeram, e nenhuma delas falou para mim assim, olha, me arrependi. Eu falei, meu, tem alguma coisa interessante aqui mesmo que eu preciso descobrir. E foi assim. E assim, eu voltei para casa, estudei um pouco, voltei nele. O Tomás estava com 3 meses. Aí eu falei nossa, para você ele, foi olha, eu muito quero corajosa, porque ele muito, era muito ele era muito pequenininho, né? pequenininho. E eu falei para ele, eu quero amamentar até 6 meses e depois eu quero fazer isso por mim. E ele falou, então é o tempo que a gente precisa, já começa os exames, já vamos buscar os laudos dos médicos, tudo mais. E assim foi. E o momento da cirurgia foi o momento em que a pandemia estava, tudo voltou a fechar. Então, eu ouvi de muitas pessoas assim, meu, você vai entrar no hospital agora? E eu pensava assim, cara, você não sabe da missa um terço, assim, do quanto eu tô me sentindo mal, do quanto isso também refletia no meu casamento, porque eu não queria estar com o Thiago, eu me sentia, sabe? E ele nunca foi essa pessoa de me cobrar um determinado corpo. Aquela encarnação era minha, mas ela era real, entende? E aí eu me vi ali com 2 filhos em casa, numa pandemia, sem poder sair. Então, essa questão da autoestima ainda ficava mais Pior. pior, né? Ainda Porque a gente pior. não se arruma, a gente não se enfeita, não põe um colar, não faz uma maquiagem Exatamente. direito. Exatamente. E aí, quando eu vi que tudo fechou novamente, porque, claro, né? Eu só entrei no centro cirúrgico porque aqui em Bragança, esse hospital que eu fiz, ainda estavam dividindo Covid e não Covid. Tanto é que eu fiquei numa ala de maternidade, super preservada e tudo mais. Mas aí logo depois que fechou tudo de novo, que eu me vi em casa de novo naquela situação, eu falei, cara, ainda bem que eu fiz isso por mim. Porque se eu tivesse ouvido as outras pessoas não estariam vivendo isso que eu estou vivendo agora. Porque naquele momento, a única coisa boa, né, dentro de todo aquele cenário que a gente estava vivendo, era eu a cada dia conquistando ali sei lá, né, um número a menos na balança, uma roupa que entrava, enfim, né? É, é. E aí vamos falar disso, Lu, de roupa, né? Porque o que eu sempre escutei, continuo escutando das pessoas que me procuram, das clientes e tal, dependendo do corpo, dependendo da história e da encarnação também, né? Porque não é que o corpo tá errado, né? Na verdade, são os padrões de beleza que a gente vive hoje que estão errados há muitos anos, há décadas estão errados e graças a Deus hoje a gente vai vendo um movimento de libertação desses conceitos, desses padrões e trazendo aí
o normal, né? Porque somos seres humanos, possuímos corpos, possuímos carne, gordura, osso, sangue, tá tudo dentro da gente. E é isso que nos deixa e nos faz vivos, né? Seres Uhum. vivos, graças a Deus. E aí a história dos padrões, as minhas clientes sempre encanam, assim, ou encanam com a coxa, ou encanam com o joelho, ou encanam com o braço. E eu já ouvi muito de muita gente nova, né, que não usa regata ou não usa manga curta, por conta do braço. Ah, não, eu acho que meu braço é muito gordo, não gosto de mostrar e tal. E a pessoa passa calor mesmo, entende? Total. Porque não é que no verão ela abre essa exceção. Ela sempre tá cuidando, né? Prestando atenção no que ela vai comprar, prestando atenção no que ela vai vestir, priorizando essa encanação do braço, porque as pessoas não devem ver um braço gordo, né? Um braço que Isso não mesmo. é muito perfeito, que um braço que pode Uhum. ser, não é nem gordo, às vezes acha que tá mole, acha que tá Uhum. feio, acha que tá, sei lá, com um monte de perebinha. Porque tem, a gente tem tudo isso dentro da gente. Claro, E aí claro. eu falo sempre, gente, mas você está privando o teu conforto, o teu bem-estar físico, que é justamente não passar calor, né? Você se refrescar com a roupa, porque a roupa tem que servir para a gente. E não a Uhum. gente servir a roupa, servir a moda, servir aos padrões, né? E aí Uhum. tem uma frase clássica, assim, que a gente usa na consultoria de estilo, enfim, todo mundo deveria pensar nisso, fazer essa reflexão, que é assim, quando a gente vai calçar um sapato, vai experimentar um sapato numa loja, a gente pede lá, eu peço meu número lá 37. Dependendo do modelo, da fabricação, do material, pode ser que fique apertado. Aí eu falo, ah, então me vê o 38 para experimentar, vamos ver se dá certo. Aí eu levo o 38, né? Então eu calço, eu compro, tranquila, feliz, um sapato maior. Mas Verdade. com roupa, a gente fica falando, não, não é possível que eu estou usando 42, não é possível que eu estou usando Verdade. 44, não é possível que eu estou usando 46. E aí a gente se exclui desse lugar de conforto, né? A gente tira o nosso lugar de prioridade, na verdade, né, Lu? Porque nada do Uhum. que você fez foi pensando nos outros. No É, fundo, foi pensando em você. exatamente. Quando você Exato. usava canga, até você estava pensando nos outros, mas acho que talvez fosse uma desculpa para a sua não aceitação do momento. Falando, não, os É, outros não são total, obrigados a total. ver, Porque, na né? verdade, eu nem sei se esses olhares estavam realmente direcionados dessa forma para mim. Talvez não, mas era a É, minha encanação, totalmente. é. Então, assim, eu cansei de ver gente com a calça apertada, tentando cobrir com a blusa, aquele botão que não fechou. Aí, na hora do almoço, dá aquela leve abridinha, assim, no botão e no zíper, para dar uma respirada, porque realmente, depois do almoço, a gente fica um pouco mais estufada, mais inchada. Então, assim, eu acho que, sabe, chega, tem que dar um basta nisso. Eu acho que o que você fez para você, né, para você se sentir bem, foi realmente falar, não, agora eu vou para o tratamento mais top, vou para É. o que vai resolver mesmo o meu problema, sem precisar sofrer com dieta, sem precisar sofrer com remédios e tal. Mas nem todo mundo tem essa opção, né? O que eu acho que a gente também tem que instigar as pessoas a refletirem é o que você está fazendo por você, que pode ser outras Uhum. coisas, né? Você pode ir para um curso de artesanato e continuar com o corpo que você tem, porque você não tem condições, e o artesanato, ou a arte, ou qualquer outra coisa, uma dança, um curso de alguma coisa novo que a pessoa queira aprender, transforme a pessoa por dentro, né? Acho que Você sabe que eu é falo um muito processo assim nos interno. meus. Exatamente, eu falo muito nos meus stories assim. Eu não sou a pessoa que fica fazendo apologia, faça bariátrica, porque eu acho que é um processo, é uma decisão que a gente tem que tomar junto com o nosso médico. A gente É tem um que risco alto conhecer os também, né? Existe riscos, risco. exatamente, a gente tem que saber quais são os riscos. Mas assim, eu sempre falo isso, né? Eu sempre vou ser a pessoa defensora para que todas as pessoas, né, as mulheres, que hoje eu trabalho com mulheres, busquem formas de serem felizes. E é isso que você falou. Às vezes, a minha encarnação estava total centrada ali no meu corpo. Então, eu sabia que nos momentos em que eu estava mais triste, em que eu estava mais vulnerável, porque eu não estava legal comigo. Mas muita gente realmente, às vezes, sai para fazer uma caminhada mais cedo, coloca isso na rotina, aprende uma coisa nova, vou começar a aprender, sei lá, tocar violino, e se encontra naquilo. Então, assim, achar formas, isso é muito importante, e isso vem desse processo de autoconhecimento. Talvez, se eu tivesse percebido lá atrás como esse lance da minha imagem era pesado para mim, talvez eu tivesse feito cirurgia bariátrica antes dos meus filhos. É que eu Uhum. não me conhecia, é que depois para mim ficou muito claro, porque eu queria fazer coisas com eles, e aí eu comecei a perceber isso, assim, agora na pandemia, eu não tinha disposição
E tinha vergonha, pela minha imagem, de ir até o parquinho com meu filho andar de carrinho. Então, e aí, assim, como eu já estava dentro de um processo aí de autoconhecimento, eu entendi, putz, eu tô me privando de viver a vida com eles. Aí teve um dia que meu marido chegou, tava bem sol, era um sábado, e aqui o clube ainda estava meio aberto, meio fechado, e ele foi fazer academia, ele falou, Luana, a piscina tá vazia, vamos com os meninos? O Tomás devia ter uns 5 meses. Aí eu falei, ah, eu tô meio cansada. Não, pode ir, assim, se você quiser, né? Você quer ir com ele sozinho, com os dois sozinhos? Não, então eu vou. Falei, tá bom. Aí eu entrei no meu quarto, eu fechei meu quarto, eu liguei o ar-condicionado e eu chorei. Porque eu queria estar lá. Eu É. queria muito. E eu falei assim, cara, é a primeira piscina do Tomás e eu não tô lá. Porque eu não estou me sentindo bem. Porque nem a pau eu ia colocar um maiô, porque eu já estava nesse ponto de nem o maiô eu iria colocar. E a Também piscina não estava iria. vazia, né, Lu? Você Estava ainda tinha essa, vazia. essa possibilidade, essa Exato. oportunidade. Exato. Então, assim, É. e isso que você falou da roupa, do conforto, faz muito sentido, porque era essa fase, exatamente, era a fase que eu ainda usava as roupas da gravidez, então, ou a calça com extensor, ou uma legging, Uhum. e nesse calor, era essa roupa, era essa roupa que eu usava. Ah, Luana, mas por que você não comprou um shorts com extensor? Eu tinha, mas eu não usava. Você Não acha que eu ia queria pôr usar. um shorts? Jamais. É. Entendeu? Então, a minha imagem me agredia, infelizmente, sabe? Isso é uma coisa que hoje, quando eu vejo, hoje não, né? Sempre quando eu vejo pessoas que lidam bem com a obesidade, e, por exemplo, meu irmão é essa pessoa. Meu irmão é um cara que emagrece muito rápido, ele quer emagrecer, amanhã ele acorda já uns 3 quilos mais magro, porque o homem ainda tem isso, né? Mas Muito ele, quando rápido. tá, muito rápido, mas ele, quando ele tá acima do peso, ele tá super bem, ele faz piada, e eu sempre olhei com admiração, mas eu nunca consegui ser essa pessoa, porque eu não porque eu sou muito mais crítica comigo. Talvez eu fosse É. essa pessoa e tivesse esse olhar mais carinhoso para outras pessoas, mas não comigo. Tanto é que hoje, quando alguém conversa comigo, eu tô acima do meu peso, o meu olhar é super acolhedor, Flá. E por que que eu não era comigo, né? Uhum. Não Uhum. era. É, Então, isso fala. não, e eu ia até complementar com relação à roupa. No começo desse ano, eu ainda não tinha feito a cirurgia. Uma amiga fez um curso tipo consultoria de estilo, ela falou assim, eu queria que você fosse minha cobaia. Falei, tá bom. E olha como é importante o seu olhar, que eu vejo, porque eu te acompanho, o seu olhar é bem humano para as suas clientes, e isso é extremamente importante. Aí eu fiz ali, estava tudo fechado, a gente fez via WhatsApp, foi muito rápido e tal, e saiu lá qual era meu estilo. Só que eu estava 25 quilos acima do que eu tô hoje. Estava péssima comigo, tal, 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 tal. E aí teve um momento que ela falou assim, viu, não faça mais stories de filtro. Você esconde a sua beleza. Daí eu falei assim, não, mas é que eu não tô vendo nenhuma beleza. Ainda tentei. E aí ela falou assim, não, mas é que você tem que se valorizar. Então, se o seu estilo é esportivo, acho que tinha dado, eu nem lembro, esportista e esportivo e romântico, era alguma coisa assim. Coloca uma blusa que tenha não sei o que lá, que... E aí eu percebi claramente, assim, eu falei, cara, ela não consegue entender qual é o meu processo. Porque daí foi isso. Ela falou assim, posta um vídeo falando que você fez a consultoria comigo. Eu falei, eu não. Aí eu tive que falar, eu não consigo. Eu não Não tô tô, bem comigo, não eu tô não comigo, vou fazer um vídeo sem filtro, eu não vou colocar essa blusa que você tá me sugerindo, sabe por quê? Porque eu não tenho. Eu tenho só as camisas da gravidez. Então, É. assim, você me dá um tempo? E aí, claro, tipo, na verdade, assim, ela é uma conhecida, vai, que não teve esse cuidado e que daí eu pensei, meu, falta uma base aí muito forte com relação ao cuidado com a outra pessoa. E aí, dentro desse processo, que isso daí foi uma coisa até bem positiva, quando eu fiz com ela, eu respondi os questionários muito pautada da época que eu usava roupa que não fosse roupa de gravidez. E o meu momento mais próximo disso era na época que eu ainda trabalhava na escola. E Uhum. lá eu ia. Lá eu passei por várias fases. Eu passei pela fase de ir de calça social, um salto e uma camisa. Até depois que eu fui trabalhar com a turminha do ensino médio, e aí era um lugar mais descolado, então eu consegui usar uma calça tipo uma cigarrete, com uma sapatilha e uma camisa, uma blusinha. Então eu conseguia.
E aí, quando eu comecei a responder os questionários, eu falei, cara, eu não tenho um estilo. Eu não sei qual é meu estilo. Eu não sei do que eu gosto. Porque na escola eu usava preto, branco e cinza. Uhum. Eu não sei o que eu gosto. Aí hoje, eu olho o meu armário, eu vejo um monte de camisa daquela época, eu não me imagino usando aquilo. E Não, isso é aquilo já muito virou louco. passado. Aquilo é passado, eu preciso fazer uma limpa, porque aquilo eu não consigo me imaginar usando aquelas roupas, entende? Então, Uhum. assim, por muito tempo, o meu trabalho ditou o meu estilo. E aí, se você perguntasse, tá, mas do que você gosta? Eu não ia saber te responder, entende? É. Então, por É, isso tem que é tão várias. legal fazer esse processo realmente para a gente entender onde a gente está, do que a gente gosta. Eu hoje, se eu puder, eu saio todos os dias de All-Star. Mas, porque eu entendi que esse é meu estilo, eu super assumi esse estilo, mas assim, você já percebeu isso? Hoje eu gosto de cor, eu gosto, entendeu? De acessório. Eu nunca fui essa pessoa, Flávia, É. imagina. Meu armário era preto, branco e cinza. Mas eu falo que sempre depois desse processo, seja um processo de autoconhecimento via terapia, ou de ficar seguindo mais gente de moda no Instagram, ou de ter passado por uma consultoria de estilo, ou de ter, como aconteceu com você, né, uma mudança realmente física no seu corpo, eu acho que vão abrindo-se portas, que aí você consegue se dar a oportunidade de conhecer outras coisas, né? É super Uhum. comum quando eu levo as clientes para a etapa de loja, eu faço o seguinte, como a gente já fez a limpeza do guarda-roupa antes, eu gravo na minha cabeça quais são as lojas que a pessoa gosta de comprar. E eu não vou levar essa cliente naquelas lojas que ela está Nessas habituada a lojas. comprar. Exato, porque a gente vai sair da zona de conforto. E por Boa. mais cara que seja a loja, que às vezes eu sei que eu estou levando numa loja que não é do orçamento da pessoa, tá? E tudo Uhum. bem, eu faço isso de propósito, mas é pra gente aprender a olhar outras coisas com mais abertura, com mais carinho, experimentar, porque experimentar também não tira pedaço, a gente não precisa pagar para Uhum. experimentar numa loja, entendeu? Uhum. Então, justamente para a pessoa ficar assim, nossa, nunca imaginei, e falam isso direto, né? Nunca imaginei entrar nessa loja, nunca imaginei pedir para experimentar alguma coisa nessa loja. Nossa, eu achava que essa loja era para aquelas pessoas descoladas, modernas, que eu admiro. E no fundo, aquilo tá dentro do que ela gosta, das referências É. dela, né? E aí a questão do visual, da gente ter sempre essa observação. Não precisa ser o exercício de imagens que eu trago, mas pode ser um exercício para a vida de todo mundo, gente. Quando a gente está aqui no Instagram, navegando de noite na cama, né? Que a gente fica só olhando a vida dos outros e esquece de pensar na gente, que é o que a gente está falando aqui, né, Lu? Então, assim, Exato. printa as coisas que você gosta, que você usaria. E vai montando uma pastinha, seja no teu computador, seja no Pinterest, seja, sei lá, no próprio Instagram também, que tem lá os salvos. Você cria um repertório, né, do que você gosta. E depois, quando você olha tudo isso junto, depois de um tempo, fala, puxa, tem uma predominância de All-Star aqui, entendeu? Entendi. Tô vendo que tem Entendi. bastante jeans, tô vendo que tem bastante cor. Mas quais são as cores? São cores pastéis, são cores vibrantes. Então, isso é Legal. muito legal. Mas o cerne todo da questão, que eu tô colocando aqui um exercício prático, no fundo, é que a gente não se olha. E a gente também não percebe e não analisa as nossas preferências. E quando eu falo de estilo, quando a gente fala de estilo, na verdade eu falo que não é estilo que a gente tem, né? A gente tem preferências, estilos são escolhas. Então, desde a casa que você escolheu para morar, os móveis que você escolheu colocar aí dentro, o carro que você escolheu comprar, a viagem que você escolheu fazer com a sua família nas férias, tudo isso dita o seu estilo, né? Estilo de vida, estilo pessoal, Uhum, estilo da uhum, casa. Então, estilo é um jeito de fazer. Então, o jeito de fazer as coisas da Luana é de um jeito, o meu jeito é outro. Então, nunca vai uhum. ser igual, é difícil que seja igual. Tem umas repetições, que são os 7 estilos universais que a sua tua conhecida aí aplicou em você, provavelmente. Mas a gente não fica olhando pra gente. A gente fica querendo imitar o outro. Né? Isso vai para os padrões de beleza, isso vai para maquiagem, isso vai para o botox que a fulana fez, isso vai para eu quero um colar igual ao da Flávia, porque eu achei bonito na Flávia. Mas e para você? Como é que você se É, sente usando? mas eu Ah, me então lembro muito experimenta. de ver assim essas e isso eu acho, como você abriu essa live falando, né, que eu acho que é uma coisa bem interessante que tem acontecido esse movimento, né, de humanização das marcas, então das pessoas buscarem hoje influenciadoras reais e tudo mais. É. Eu me lembro, eu não sei se você conhece aquela marca OneUp. É uma Aham. marca super bonita e as roupas são lindas. E eu me lembro de ver catálogo e falar, meu, eu quero provar esse vestido, eu quero ficar assim.
E aí, quando eu provava, é óbvio que eu não ficava daquele jeito. Porque Não é o aquela mesmo modelo corpo. era surreal, de linda, perfeita pele. Então, assim, hoje, que bom que essa questão tá. Eu acho que. Hoje eu não usaria jamais o OneUp, tipo, não é minha pegada, mas assim, imagino que eles continuam com modelos super, As super magrelas, maravilhosas, mas né? assim, exato, a magrelas altíssimas e tal. Mas eu digo, as marcas no geral, as lojas que eu compro, por exemplo, mesmo de Bragança, o que é até bom para as próprias lojistas, É, porque diminui a é. questão de investimento, mas assim, colocar em pessoas reais, porque daí você consegue ter uma noção também de como fica em você. Ah, Uhum. não, eu tô vendo ali, ó, que a cintura pode ser que marque um pouco, porque eu tenho mais quadril do que ela. Você consegue ter uma percepção mais do real, entendeu? É. É muito legal, não? E mesmo que sejam modelos, mas que não as famosas, né? Daí a gente fala assim, será que é modelo ou será que é gente de verdade, né? Gente de verdade é ótimo. É. Mas tem uma coisa que eu falo também na consultoria para os meus clientes, Lu, e que eu vejo que é assim, é o ponto da virada, né? Que é o seguinte, 99% das roupas que a gente compra devem passar por uma costureira. E aí o que acontece? Quando elas Hum, começam a levar na costureira, primeiro que ninguém nunca leva, né? Porque não tem verdade. tempo, porque acha que comprou o número certo. Mas assim, a roupa da Zara, que é PMG, vamos supor, é o M que você vai comprar, ou o G que você vai comprar, foi feito por uma outra pessoa. É uma outra modelagem. Precisa ter um corpo, precisa ter uma Tá. modelagem inicial para a gente poder fazer a roupa, certo? Então a gente vai pensar na pessoa mais alta, porque se ela for comprar uma calça e eu tenho 1,65 m. Se for uma calça para mim e desenharem essa roupa para mim, não vai caber numa Gisele Bündchen, entendeu? Porque vai ficar curta. Então tem que ter uma barra mais longa para, inclusive, servir a mulher mais alta. Tem que ter uma cintura mais larga, porque as cinturas variam. O quadril também varia. Então tudo vai variando. Aí a gente veste aquela roupa e fica frustrada porque não ficou tão boa quanto você viu no catálogo. Aí você continua usando, não sabe o que aconteceu. E aí fala, puxa, não gostei dessa roupa, vou comprar outra. Vou em outra loja. Vou. E aí Verdade. você começa o sistema assim de não se gostar, de se rejeitar e de continuar gastando, gastando, gastando. Um consumo compulsivo absurdo. Enquanto que se Verdade. você levar numa costureira, que é uma profissional, que entende de medidas, entende de corpo, aí você tem que sentar com a roupa, você tem que agachar. Se você é mãe, você tem que fazer o exercício de agachamento para ver se funciona, se não mostra cofrinho, se não vai esgarçar, se não vai amassar muito. E aí você faz esses ajustes. E depois todo mundo fala, gente, a roupa ficou ótima em mim. Não tava É, gostando. Fiquei 6 meses usando a roupa de um jeito que não tá legal. Agora que eu reformei, que eu consertei na costureira, ficou eu ótimo, eu tô usando gostei. muito mais. Né? É Muito isso louco mesmo. isso. É isso mesmo. Que tem aqui uma mensagem da treinadora? É sua Da treinadora? Cris. Ah, que Não, ela é uma legal. amiga. A gente já treinou muito juntas. Eu adoro treinar com ela. Encontro com ela sempre na academia. E é engraçado isso que ela falou, porque muita gente me fala isso. Quando eu posto alguma coisa da bariátrica, ou mesmo quando eu postei meu vídeo, foi uma repercussão, assim, que as pessoas falavam pra mim, Luana, eu nunca imaginei que você tivesse com a sua autoestima afetada. E aí, o que eu entendi, né, disso é que, assim, a gente aprende a lidar com as nossas vulnerabilidades, né, Flávia? Então, A gente assim, tem que aprender, né, Lu? É a gente diferente, porque tem que é questão de aprender. sobrevivência. Exatamente. E é muito louco porque eu tenho muito claro, porque ainda para mim é tudo muito recente, então eu tenho muito claro que quando eu estava ali fazendo planos quadri sobre o Beach Woman e eu estava grávida e logo depois bem gordinha e Uhum. tal, eu não conseguia planejar, eu não conseguia sonhar, eu não conseguia idealizar anos à frente. Eu conseguia Nossa. imaginar assim, nosso próximo evento. E aí, eu sempre sofria com isso. Vamos supor, ela trazia uma ideia, vamos fazer um evento de fim de ano para a gente chamar as mulheres para fazerem parte do clube? Vamos. Eu já pensava, meu, que roupa eu vou? Eu não tenho roupa. Nossa, faltavam Aí eu já 7 comecei. meses para o fim do ano, né? 7 meses, assim. Então eu já começava a entrar em loja plus size. E aí é sempre aquilo, né? A roupa te escolhe. Você não escolhe a roupa. Você vê umas coisas e você fala, nossa, minha avó usaria, mas acho que esse me cabe. Entendeu? Então, e caro, sempre muito caro, Uhum. porque não tem muita oferta, né? É. E então, assim, sempre eu sofria muito com isso, sabe? De planejar e eu não conseguia me imaginar muito longe. E aí, quando eu comecei esse processo de emagrecimento, cara, para mim o céu é o limite hoje. Eu tenho que até segurar um pouco minha mente, que eu falo, cara, você está pensando daqui 5 anos, calma, vamos pensar agora, vamos. Então, assim, hoje eu sei que eu sou muito capaz.
E isso estava atrelado à minha autoestima, que era super afetada, super baixa. Hoje eu não tenho mais isso, né? Então eu consigo, eu me sinto mais realizadora por conta disso. Parece que eu tirei uma trava. Então isso que a Cris falou é verdade. Assim, muita gente não me via dessa forma, porque eu tinha uma certa forma de conduzir as coisas, eu estava acostumada a lidar com pessoas, então é isso que você falou, por uma questão de sobrevivência, a gente acaba meio que escondendo ali as nossas vulnerabilidades, e se eu estivesse trazendo aquilo muito à tona, não ia me fazer bem, porque também não ia solucionar meu problema, entende? Então hoje eu percebo claramente, e quando eu toco no assunto da obesidade, eu me conecto com muita gente, não só que sofre com a obesidade, mas muita gente não, mas algumas pessoas que me procuram é o oposto. Luana, eu sou muito magra, eu passei por uma doença, eu emagreci demais, eu não me reconheço nas roupas, as roupas não ficam bonitas em mim, eu tenho que mandar reformar todas as minhas roupas porque eu não tenho cintura, porque não marca meu bumbum, porque... Então, assim, a mulher em si é um ser super complexo, que tem um monte de questões ali dentro, e quando você abre para um papo, realmente você se conecta com muita gente, porque cada uma tem uma questão. É o que você falou. O que será que você não gostava? Flá, eu vou te falar que para essa live é uma super conquista eu estar de braço de fora, porque Pois é. é a primeira... Eu não vou te dizer que é a primeira vez, porque eu já fui para piscina e tal, mas assim, eu fui para Bahia, mas é a primeira vez que eu uso essa blusa. Isso É incomum para você, né? Não é tão comum. incomum, Você está se totalmente. adaptando a isso. Ai, que bom, Lu, Totalmente, parabéns. totalmente. E hoje, assim, eu coloco um shorts, uma blusa e passo o dia sem sentir o calor, estando no meu conforto. E a primeira vez que eu coloquei um shorts, coloquei uma blusa e eu precisava ir no supermercado. E aí eu entrei no escritório e falei pro meu marido, viu, tá tudo bem eu ir com essa roupa? Aí ele olhou e falou assim, tá, por quê? Daí eu falei assim, não, porque não tá curto, mas não tá estranho. Eu não me reconhecia com aquilo. Ele falou, Luana, para, vai embora, mas está de É, shorts e blusa, tá tudo bem, é, entendeu? é muito Então é louco. muito louco o que a É. gente faz com a gente, né? Na verdade, eu acho que em algum momento aí de muito desamor por mim mesma, eu permiti chegar nesse ponto. E talvez eu não tivesse com essa minha questão de autoconhecimento tão bem resolvida, porque se eu tivesse, talvez eu já tivesse escolhido alguma outra intervenção aí mais definitiva, né? Eu acho que tudo é processo, né? E é um aprendizado, Lu. Você teve que passar por isso para se É, tornar quem você é hoje e é, daí por diante, né? A minha terapeuta fala muito isso. A gente tem que honrar todas as nossas experiências, por é, pior que elas tenham sido, porque a gente consegue caminhar, né? A gente consegue é. dar um passo mais adiante, mais para frente. Mas, assim, super bacana teu depoimento, acho super inspirador. Mas mais do que isso, eu acho que a gente mexe com mulheres no geral, né? Porque a mulher sempre tem uma certa posição de inferioridade por várias razões, que aí a gente nem precisa elencar todas. A gente viveu e vivia, e sei lá, se ainda vai viver, mas numa sociedade muito crítica. E a gente também teve uma educação dos nossos pais muito crítica. Aí por isso que a gente também tem essa autocrítica. E o que você falou Uhum. da vulnerabilidade é maravilhoso, porque eu tenho tentado, né, já venho praticando isso um pouco. E quando você fala de si, quando você fala dos seus problemas, da sua vulnerabilidade, sem querer colocar isso como um troféu, né, porque é diferente. Aí é problema mesmo, a gente se conecta mais com as pessoas, né? Rola aquela É, empatia, não é a pena, é a empatia. E por que que nós mães fazemos isso tão bem quando vem os nossos vizinhos, os nossos filhos, né? E aí vem uma vizinha ajudar, vem uma amiga ajudar, vem a outra que já é mãe há 10 anos e te dá um monte de conselho. E aí a gente abre a porta e escancara, abre o coração e fala que tá uma merda. Fala que, nossa, não imaginou que fosse ser tão pesado, que não consegue dormir, que não consegue amamentar. E aí, com outros problemas nossos, principalmente com o físico, né, Lu? A gente não consegue abrir tanto. é verdade. Para mim era uma situação muito de vergonha mesmo. E você sabe que tem uma história muito curiosa, assim, como criança, né, não tem noção do quanto aquilo pode, o que Afetar. pode gerar, né? Eu me lembro que quando eu era novinha, os meninos da minha sala faziam listas, tipo, classificavam as meninas. Ai, que Ah, coisa sim. maravilhosa, né? Então tinha lá a lista da mais gostosa, da mais bonita, da mais legal, e eu sempre era a mais legal. E aí eu comecei a perceber, depois de muitos anos de terapia, eu comecei a perceber uma crença de aprovação em mim muito forte.
E, claro, não foi só daí. Eu também tive, enfim, eu trabalhei com meu pai diretamente. Meu pai é um cara super conservador, foi um chefe super conservador, super difícil e tal. Também veio daí. Mas, assim, naquele momento, a eu percebi na minha história a minha necessidade de agradar amigos, de ser sempre muito querida, de ser sempre. Porque afinal eu estava encabeçando a lista da mais legal, então eu não podia perder esse posto, porque da mais bonita e da mais gostosa eu nunca entrei. Entendeu? É, Então, aquilo ficou muito forte. Então, assim, eu passava por cima de interesses meus, eu passava por cima do que eu gostava. Eu nem sabia o que eu gostava, eu precisava agradar o outro. Então, por é. muito tempo eu fui essa pessoa, sabe? Tem até um livro que eu esbarrei outro dia navegando na Amazon que chama, acho que é a Síndrome da Boazinha. Alguma coisa assim. Porque assim como tem a Hum, síndrome da impostora, agora já tem um nome para isso. A gente sempre querer ser a boazinha para ter a aprovação dos outros. é É, eu isso também mesmo. tenho esse perfil aí bem parecido, de nunca querer Sério. desagradar, de sempre levar uma reunião numa boa, sem estresse, não sei o quê, para não ter. E aí, uma coisa muito curiosa, Conflito. assim, quando eu morei no Rio, Lu, a gente vai na praia, né, que é um lugar super democrático. E aí eu ficava assim, porque você fica, a gente tem esse pré-julgamento no inconsciente coletivo, né? Cara, um monte de gente aqui, um monte de mulher de biquíni assim, super pequenininho, fio dental, e vai gente de todos os lugares, desde a favela até o Leblon, classe A, e de corpos diferentes, porque rico, Uhum. pobre, menos rico, todos eles têm o gordo, o menos magro, a gente tem celulite, dararara. E aí eu olhava e falava assim, gente, essas mulheres têm muita coragem. Mas quando a gente vai ouvir quem é menos favorecido, né? Eles falam assim, quem que paga minhas contas? E o que eu Olha devo para só. alguém? Que é o que a gente também fala para as nossas crianças, né? Ah, não Verdade. liga. Você não deve nada para Verdade. ele. Vamos levar a sua vida. O que importa é que você tá feliz, filha, e a tua vida aqui, você vai fazendo o teu caminho pela escola. Então, assim, a gente fala isso para os outros, até para os nossos filhos. E a gente ouve isso das pessoas, né? Não devo nada para ninguém, ninguém paga minhas contas, ninguém paga meus boletos, e eu não tô nem aí porque os outros pensam. Então, acho que eles incorporam isso melhor do que algumas Muito, outras é pessoas. verdade. Verdade, tem toda a razão. Tem toda a É, razão. legal. Bom, Lu, nosso tempo está esgotando, porque a gente tem que, afinal, 9 horas começar a Tem. nossa vida e trabalhar, e darará. Exato. E adorei o Eu papo, amei, obrigada amei que pela você me chamou para esse oportunidade. papo. Não, obrigada a você. Eu acho que tem tudo a ver, assim. E eu gostei muito de você ter falado sobre isso, porque eu nunca tive oportunidade de realmente contar essa questão do como me incomodou a forma. Tudo bem, ela tinha acabado de sair do curso e tudo mais, ela só queria pôr aquilo em prática, mas assim, como me incomodou essa falta de cuidado, de olhar, de humanização daquela situação, porque para mim aquela situação estava muito latente. Então, Uhum. eu até te parabenizo, porque eu vejo que você tem esse cuidado de realmente falar, de entender que por trás daquela sua cliente que está fazendo um processo de consultoria, qualquer coisa, tem uma mulher com mil questões, mil conflitos, e esse olhar a gente consegue ter depois que a gente se cuida, né, Flávia? A É, gente consegue é. perceber que a gente também tem nossas questões, a gente consegue olhar o outro com mais empatia. Eu falo que terapia tinha que ser matéria de escola, né, Lu? É verdade. Mas Totalmente. obrigada, Lu, pelo seu Obrigada a tempo, pela você, sua. E fale mais imagina. sobre esse assunto. Continue falando, Vou porque eu acho que falar. você vai ajudar outras mulheres, tá? Obrigada, Flá. Obrigada, Beijo, boa viu? semana. Um Tchau, beijo, boa tchau. semana.